Graça e paz a todos. Que Deus em Cristo os abençoe. Nós estamos começando mais uma videoaula dentro do projeto da Igreja de Cristo em Santa Teresa, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Essa igreja está sobre o pastoreio do pastor Tomás. Eu sou o pastor Vanilson Vieira e estou incumbido de trazer essas videoaulas para você. E a gente está agora falando da série de tipologia bíblica, né? E hoje a gente vai falar sobre a simbologia de pedra na Bíblia. Vamos falar de três. São as três principais simbologias de pedra na Bíblia, ok? Então, espero que você vá até o final. Eu sei que você vai aprender e vai aprender a distinguir quando você encontrar a palavra pedra no texto e no contexto que ela vai estar inserido, que ela vai querer dizer, tá bom? Então, a gente vai encontrar na Bíblia, né, a palavra pedra no hebraico eben, no grego litos e acrogoniaios, né, que significa pedra de esquina. Então, a palavra pedra na Bíblia, ela é usada para se referir a várias coisas. As pedras pequenas se transformavam numa arma. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 40. Né, que a gente vai lembrar muito bem que Davi usou aqueles seixos, as pedras pequenas, para matar Golias. Então, ela era um meio de ataque e até mesmo de execução. E as referências vão estar em número 35, 17, João 8, 59 e Atos capítulo 7, verso 58. Eu espero que você anote, que você leia, porque aqui não dá para a gente ler todas as referências, por causa do tamanho do vídeo, né? Então, serviu também como medidas de peso. Pedra, você vai encontrar na Bíblia pedra servindo como medida de peso. Lá em Levítico 19, 36, onde a palavra eben, hebraico eben, se traduz por peso. Quando as pedras eram afiadas, se usava como facas, né? Lá em Êxodo 4, 25. E as pedras maiores eram usadas para cobrir poços, por exemplo. Gênesis 29, 2, para fechar a entrada das cavernas. Josué 10, 18, e dos túmulos. Né? O túmulo de Cristo, Mateus 27, 60. Ou para servir de marcos, para limites de terra, etc. E está lá em 2 Samuel 20 e verso 8. Para memorial também, em Josué 4, 20. E como uma coluna ou altar que tivesse associados com religiosidade. Né? Lembra que Elias, quando foi destruir os profetas de Baal, ele pegou pedras e usou erigindo um altar, né, de adoração a Deus? Então a gente vai encontrar isso em Gênesis 28, 18, Deuteronômio 27, 5. E naturalmente as pedras eram um material importante nas construções, ok? Bom, nos três evangelhos, né, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, está registrada a parábola dos lavradores maus, que a gente vai ler agora. Está em Mateus 21, do 33 ao 46, que diz assim: Jesus contou essa parábola se referindo a Israel e o que Israel fez com ele, né? Então, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncindou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança.
lançando mão desse filho, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falavam deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Cristo tinha compreensão sobre si mesmo. E o sentimento era de que a principal pedra de esquina, lá do Salmo 118, verso 22, que Jesus recitou sobre ele mesmo, ele é a pedra superior, ou a pedra de cobertura, né, que no grego quer dizer eiskephalengonias, ou seja, a pedra cuidadosamente selecionada e perfeitamente moldada, que completava um edifício ou uma construção. Pedro, em Atos 4:11, deixa claro, citando também o Salmo 118 e o verso 22, quando discursava perante o tribunal judaico de Jerusalém, que os judeus haviam rejeitado aquele a quem Deus tinha exaltado a posição de cabeça do novo Israel. Cristo, em 1 Pedro 2:6, né, onde Pedro recita Isaías 28:16, Cristo é acrogoniaios, ou seja, a pedra angular da igreja, a principal pedra de esquina, o seu alicerce. Tá certo? A gente viu que ele é a pedra superior, ou pedra de cobertura, eiskephalengonias, e a gente vê também que ele é acrogoniaios, a pedra angular, né, a principal pedra de esquina, o seu alicerce. Né, em Efésios 2:19, Paulo escrevendo, ele diz, assim, do 19 ao 22, né, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual, no Senhor, também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Paulo está confirmando, né, que ele é a pedra de esquina, a pedra que vai dar ângulo, né, para que as paredes desse edifício subam aprumadas, niveladas, tá certo? Primeiro Coríntios, capítulo 3, do verso 9 a 11, Paulo diz aos Coríntios, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto,
o fundamento, e outra edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre quem? Sobre Cristo, que é o fundamento, que é o alicerce. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, outra base, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a gente está vendo aqui nessa primeira tipologia de pedra na Bíblia, Cristo como esta pedra. Ok? Então, em 1 Pedro 2,7, Pedro cita a mesma referência do Salmo 118, verso 22, e assim ele revela a verdade de que Cristo também é a cabeça da igreja. No versículo 8 de 1 Pedro 2, Pedro emprega a palavra grega litos, referindo-se a tropeço. Uma pedra na esquina do alicerce de um edifício também pode ser uma pedra de tropeço. Então, pedra é um título de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2 e 4, o 6 a parte B e o 8 a parte B, Pedro vai dizer, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Essa pedra é Cristo. Eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, Cristo, eleita e preciosa. E quem nela crê, nessa pedra, Cristo, não será confundido. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então Pedro afirma que Jesus Cristo é pedra viva eleita por Deus. Quem crê nessa pedra não será confundido. Quem creu nele como seu salvador pessoal, não tem dúvida, não se confunde. Então o mundo está no maligno e vai de mal a pior, por isso está em confusão. Mas Cristo, aquele que o aceitou, não passa por essa confusão. Então, Jesus é pedra de tropeço ou rocha de escândalo para os desobedientes. Se o pecador despreza a palavra de Jesus Cristo e não atende ao seu convite, será castigado por Deus. Romanos 1, 28, Paulo vai dizer, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Paulo está se referindo a pessoas que não se importam com o Evangelho, com o autor do Evangelho, que é Cristo, e o próprio Deus os induz a um sentimento perverso e fazem coisas que não convêm, como que fossem coisas naturais. Então, nesta condição, o pecador não entende mais nada e, em seu modo de raciocinar, acha erros na obra de Jesus. Então, ele vai bater de frente com essa pedra, vai cair e vai se perder. Mateus 11, 6, Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Então, Mateus 7, 24 e 27, fala do homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, sobre uma pedra. Quem escuta e pratica a palavra de Deus, construiu a sua casa espiritual sobre a rocha de esquina, Jesus Cristo. As forças do mal não derrubam essa casa construída sobre esse alicerce, sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. A segunda tipologia de pedra que a gente vai trazer é que pedra também representa o crente na obra da igreja de Jesus Cristo. Então, debaixo da orientação do Espírito Santo, os crentes, como pedras vivas, formam o edifício espiritual para testemunho do Evangelho. Primeiro Pedro 2 e 5,
Ele diz, vós também como pedras vivas aqui já somos nós, a igreja. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em Efésios 2:22, Paulo diz, no qual Jesus Cristo, no qual aqui é Jesus Cristo, também vós, a igreja, os salvos, os eleitos predestinados para isso, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, ou seja, Deus mora em nós. Fomos edificados para Deus morar em nós através do Espírito Santo. A terceira tipologia que a gente vai falar é pedra sendo a recompensa do crente fiel no julgamento de suas obras, como salvo. Então, os incrédulos, eles vão ser julgados no trono branco, lá de Apocalipse 20. Todos irão para o lago de fogo. O tribunal dos incrédulos é chamado em grego de tronos. No entanto, no encontro, com o Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 4:17, a gente vai ver que as obras do crente serão julgadas no tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5:10, que no grego é bema, significa entrega de recompensa. Esta recompensa, o galardão do crente fiel, é representada por uma pedra branca com um novo nome escrito. Apocalipse 2:17 vai estar escrito, ao que vencer, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, no tribunal de Cristo, chamado Bema, os crentes vão estar lá para serem julgados, não para a salvação, mas se estiverem lá, serão julgados pelas obras que fizeram como salvos. Tá certo? Como salvos. Então haverá recompensa, galardão, salário. E além das coroas, que vamos receber, cada um vai receber aquilo que Deus preparou, que Deus julgou corretamente do que fez aqui como salvo. Então vai receber esses galardões e essa pedrinha branca que vai estar lá um novo nome escrito, ou seja, parece que você vai receber um novo nome, não se chamará mais pelo nome de batismo aqui na terra, mas um novo nome, e ninguém vai saber esse novo nome que está lá escrito lá, a não ser aquele que o recebe. E a finalidade disso, a gente compartilha no próximo vídeo, no outro vídeo, porque não faz parte desse assunto de hoje sobre pedra. Amém? Espero ter ajudado você a compreender melhor no texto e no contexto quando aparece a palavra pedra. E a gente viu três tipologias diferentes para o uso de pedra na Bíblia. Espero ter ajudado você. Compartilhe esse vídeo. Replique. Mande para pessoas para que elas também aprendam conosco. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.